entrevistando o professor José Augusto Maciel Torres, que vai se apresentar e falar sobre o caso do atirador do Rio de Janeiro, que matou diversas crianças, um crime bárbaro que chocou toda a sociedade. Professor, nosso tempo, infelizmente, é curto, nós temos na faixa de 5 minutos. Gostaria de ouvir a sua opinião sobre o caso. Se apresente para a população brasileira. TV Pensar Direito, a audiência crescendo assustadoramente, porque aqui é a mídia da verdade. Professor. Bom, antes de mais nada, eu gostaria de dar o bom dia a você, Martinez, e aos nossos ouvintes e telespectadores, né? Certo? Que está aqui ao vivo em cores, nos prestigiando e agradecer por essa oportunidade. Em verdade, como é sabido por você, eu sou doutor em Filosofia e Psicologia e sou psicanalista, presidente do Sindicato de Psicanalistas e Psicoterapeuta do Estado da Bahia, professor nessa área. Em verdade, existem algumas coisas que nós precisamos fazer em divisão. Primeiro, análise do senso crítico e análise do senso comum. O senso comum, conhecimento, senso, por sua vez, é da população e da mídia em geral. E do senso crítico, toda crítica é radical, rigorosa e conjunta. Essa, em verdade, se caracteriza pela análise que vamos tentar fazer. Em princípio, o indivíduo não é psicopata. Ou melhor, psicopata não existe mais o termo. Existe transtorno de personalidade antissocial. E, por sua vez, eu denomino essa expressão o nome que a psicopatologia usa para o estelionatário. Estelionatário, em criminologia, em crime, é exatamente estelio, camaleão. Ou seja, o psicopata, o transtorno de personalidade antissocial ou o estelionatário são, em verdade, pessoas que planejam. É diferente do psicótico. O indivíduo que fez isso após o surto, ele, em verdade, ele é um psicótico, ou seja, ele tem a realidade própria. Ele fazia aquilo e tinha certeza de que aquilo era o certo. Mas qual é a diferença do psicótico para o psicopata? O psicopata, o transtorno de personalidade antissocial, ele é estelionatário, ele planeja, ele sabe o que está fazendo. O psicopata sabe. Sabe, ele tem consciência. O estelionatário não é preso, ele não é covarde, ele nunca diz não, ele nunca teve domicílio próprio. O transtorno de personalidade social, na verdade, é a mesma coisa. Só que o estelionatário estéreo, né? Por sua vez, ele é um criminoso, ele responde legalmente. Confere ou não confere? Então ele planeja. Ele não tem uma atividade. Ele tem a realidade própria. A realidade dele, o é, em verdade, é a própria realidade. Ele acredita nisso. Nós temos que usar a teoria de Freud, nós temos o ego, que é o princípio princípio do dever, né? A ética, né? Nós temos, o ego o superego, ele é o princípio do dever. Temos o ego, que é a consciência, propriamente dita, entre aspas, e o id, que é o princípio do prazer. O id, que é o princípio do prazer, com a consciência, que é o superego, sempre estão estão brigando. E nós temos a consciência, né? Que é aquilo que, podemos dizer, que é o que existe de fato para a nossa realidade, entre aspas. Então, o que é? O indivíduo diz, eu vou fazer, eu vou matar, tá? Mas aí o superego diz, não, peraí e tal. Psicótico, no caso do Wellington lá do Rio de Janeiro, psicótico. Os psicóticos, ele, por sua vez, é estação ao superego. Ele não tem ética, ele tem a realidade própria. Ele acredita naquilo que está fazendo. Realmente, tanto é você advogado, criminalista, especialista nisso, você sabe que o psicótico, o esquizofrênico, o bipolar, ele não responde juridicamente. Confere ou não confere? E, na verdade, é muito difícil você definir quando o cara é psicótico, a não ser quando ele surta. Ele já tem uma vida pregressa de surtos psicóticos e loucuras. No caso desse Wellington lá do Rio de Janeiro, ele nunca tinha surtado antes. Mas surtou? Aí que vem, querido. Surtar, se você fosse botar chocado e maluco, você prenderia os advogados, juízes, embargadores, delegados. Entendeu? Por quê? Porque o surto em si... Aquele que fosse maluco. É 90%. Se você me botar chocado e maluco, meu amigo, ninguém dormiria. A sociedade toda estaria envolvida com... Porque existem loucuras aceitáveis. A sociedade tem pequenos surtos que não são percebidos pelos outros. Porque as pessoas não sabem o que é loucura, nem mesmo os psicanalistas, os psicólogos e os psiquiatras. Por exemplo, você tem uma enormidade de pessoas
que tem mitomanias, ou seja, mentem, na verdade, inclusive os advogados, deve ser mitômanos. Não, você, meu pai era juiz, ele dizia, você sabe disso, o cliente deve mentir para o advogado, para que ele possa. Não, o cliente deve contar a verdade ao advogado para que o advogado minta por ele. Mas que haja à vista que a condição sine qua non nesse país para o indivíduo não ser um criminoso é mentir. Certo? Ele jamais pode ser réu com fé. É diferente da China, na qual a corrupção é condição basilar sine qua non para que o indivíduo seja aceito como um indivíduo bom na sociedade. Que não, o cara vai mentir o tempo todo. É porque são os advogados, que não os advogados são os baluartes da sociedade, defesa da liberdade de ele já tinha dado sinais de susto anteriormente. Claro, mas só que a sociedade não percebe. O outro detalhe, a família e a sociedade, ela tem duas incógnitas, certo? Quais são essas duas incógnitas que a sociedade encobre? Uma é a morte, que é uma celeuma e uma incógnita. Confere? E outra é loucura. O que é loucura? Ninguém sabe. Por exemplo, para você determinar que o indivíduo é louco, você teria que ter uma junta médica, e é muito subjetivo, porque a loucura, ela não é empirística. A loucura, ela tem como condição basilar, sine qua non, usando um termo latino, adentrando na concepção jurídica, ele é, em verdade, uma coisa fenomenológica. Por quê? Porque, vou dar exemplo, delírio e alucinação. O que é delírio? Delírio é você achar que é Deus, Senhoras e senhores, a TV Pensar Direito fez uma entrevista com o professor José Augusto Maciel Torres, que é doutor em psicanálise, que eu tive a honra de ser professor, também como fiz o curso de psicanálise, mas a entrevista foi muito longa, e nós estamos dividindo essa entrevista ao longo da semana para com os senhores. Do caso Wellington, que foi o atirador da escola em que ele foi aluno no Rio de Janeiro, em Realengo, causando vítimas jovens, adolescentes, crianças, inocentes, e que ele ceifou a vida de forma irresponsável. Nós da TV Pensar Direito estamos aqui em profunda consternação como toda a sociedade brasileira e mundial, nessa aldeia mundial via internet. Quero dizer a todos que estamos profundamente consternados. Mas tem algumas observações que eu não posso me furtar de fazer. A primeira observação que eu não posso me furtar de fazer é a referência clara da insegurança nas escolas públicas e particulares, e agora demonstrada no Rio de Janeiro. Como é que um cidadão entra com grande munição e armas pela porta da frente tranquilamente para matar? Não é possível. O presidente da comissão das escolas, uma entidade que tem no Rio de Janeiro, eu vi na televisão, disse claramente que não se tem segurança nas escolas. O governo, para não gastar dinheiro, nós sabemos que os governos são as negações. O governo brasileiro é a negação, nós sabemos disso. Não adianta a gente tapar o sol com a peneira. Simplesmente ele não investe em segurança, contratar uma empresa de segurança, um segurança profissional. E ele disse na televisão, faz-se um remendo colocando até faxineiros, desviando da sua função para ficar lá. É uma vergonha, é triste, é lamentável. Então esse aponta, vamos falar assim, o problema não é só nessa ponta, o problema vem de uma outra ponta. A ponta da repressão, a ponta da prevenção. A segurança, ela é uma forma repressiva, é uma forma, seja ela privada ou pública, é uma forma de você se proteger de algo que já vem de muito tempo, de algo que já vem numa outra ponta, que se inicia na outra ponta, termina na ponta de cá. Mas a prevenção tem que existir. Razão pela qual tem que existir, então, a polícia. Razão pela qual existe o segurança, razão pela qual essa é a forma de repressão e prevenção. Razão pela qual parabenizo o sargento que, ao interceptá-lo, tomou as providências, caso contrário ele iria subir para o terceiro andar e ia fazer mais vítimas. Não é verdade? Bom,
nós como pais, eu como pai, o senhor e a senhora como pai e mãe, consternado com a situação dessa, preocupado agora com o seu filho estar apenas na escola. É mais uma preocupação nossa. Bom, agora a outra ponta. Nós temos que parar nas escolas do Brasil todo. Faço um apelo a todos, sou professor também, amo a profissão de professor. Faço um apelo aos colegas, a todas as pessoas que, por favor, aos diretores de escolas de segundo grau, de primeiro grau, de faculdade, vamos acabar, conscientizar, diminuir, sei lá o que, o bullying, o assédio moral, o desrespeito às pessoas, o desrespeito às suas diferenças, e vamos plantar o respeito à pessoa humana. Vamos plantar o respeito à pessoa humana. Vamos plantar, e aqui eu faço até um apelo aqui na gravação, que eu estou gravando, inclusive respeito à pessoa humana. Então, por favor, a gravação, ao pessoal aqui do estúdio, que também é preciso fazer isso aqui na TV Pensar Direito, né? Embora tenhamos uma equipe aqui exemplar. Mas vamos voltar. Então, o resultado da história. Vamos respeitar as pessoas com suas diferenças. Eu como advogado, recebi uma ligação de um rapaz que eu tenho uma opção minha de ser casado, de ter filhos, uma relação homem-mulher. Mas respeito as pessoas que têm uma posição diferente. E o rapaz me chorando no telefone, veio ao meu escritório, que ele está sendo vilipendiado pela sociedade por ser homossexual. Vilipendiado na família, vilipendiado na sociedade. Esse rapaz pode desenvolver uma situação de atirar em todo mundo. Então, gente, vamos parar por aí. Mídia, por favor, mídia, nós somos formadores de opinião. Vamos trabalhar na conscientização de um mundo solidário, fraterno, em que eu respeite o meu semelhante em suas diferenças de raça, cor, credo, lá o que seja. Por favor, é o que eu estou pedindo.